Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação, APN, né? Apresentação de negócio que a gente faz aqui toda segunda-feira, 19h30. E hoje a gente tem esse convidado mega especial aí, que eu elogio mesmo. Não tenho, né? O cara é muito bom, top producer já foi top producer da Remax, o primeiro cap aqui do Brasil, aqui na XP. Meu Deus do céu, o cara tem uma história aí já dentro do mercado imobiliário. E Átila, você é um dos grandes exemplos aí da gente estar aqui quebrando tudo aqui. Então, por favor, quebre tudo aí. Obrigado, Edson. Muito gentil sempre com as palavras aí. Eu acho que não é para tanto, mas o que eu realmente gosto de quando vocês me convidam é de poder falar daquilo que me emociona, que realmente eu gosto, né? Essa XP conseguiu conquistar meu coração e a cada dia mais, e é por isso que eu me sinto à vontade, tanto para tentar mostrar para os meus amigos o como ela é boa, bem como também para aqueles que já estão, poderem, quem sabe, aprender um pouco mais ou trocar informações com a gente aí, todos nós vimos aprendendo mais e mais sobre essa empresa, que na realidade ela é uma empresa viva, a cada dia é uma coisa diferente, cada dia aparece alguém com uma novidade e a gente vai com isso se reciclando muito, né? Todas essas aulas que nós temos aí durante a semana, eu procuro participar ao máximo, porque é juventude trazendo ideias sensacionais que a gente vai incorporando aos pouquinhos aí. Mas vamos lá. Então, deixa eu tentar aqui compartilhar minha tela. Você sabe que eu sou meio enrolado com isso, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Seria essa aqui. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Show de bola. Agora isso aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui, que é muito chato. Oba, saiu. Beleza. E agora isso aqui também. Bom, eu não estou vendo as carinhas de vocês aí. Eu vou pedir um favor. Isso aqui vai ser uma apresentação o mais rápida possível e o mais completa possível. Todas as dúvidas que vocês eventualmente venham a ter, anotem, a gente no final responde tudo, que aí tem uma troca de calor importante, onde todos falam e todos ouvem, e a gente consegue aí elucidar uma série de questõezinhas que possam ter ficado. Mas vamos lá. XP, Realty. Cadê, cara? Anda. Aí. Bom, esse aqui sou eu, sou pai da Isabela e do Felipe, marido da Ana Cláudia, bênção na minha vida todos eles. Sou corretor de imóveis desde 2009 e nasci em São Paulo. Como vocês podem ver aí embaixo, corintiano. Bom, o que vai haver nessa nossa Vou apresentação? sair da reunião, dá licença. Pô, vocês ganharam da gente, rapaz, você está feliz. Bom, o que vai ter na nossa apresentação? Vamos falar do fundador dessa empresa, o futuro do mercado imobiliário, o modelo da XP e as ferramentas que ela nos oferece, as comissões e o reconhecimento, e finalizando com as perguntas. Glenn Sanford foi o fundador da XP. Esse cara é um grande pensador desses caras absolutamente criativos e que teve ideias fantásticas. Ele começou no mercado imobiliário, trabalhando em startups. Depois ele foi franqueado e em um ano só o cara vendeu 60 milhões de dólares. Isso foi graças a ele usar a internet como ferramenta que naquela época não era tão valorizada para o nosso mercado. Ele, de uma forma disruptiva e inovadora, ele conseguiu trazer essa solução de uma forma diferenciada em relação àqueles que já usavam. E tudo isso se deve ao seguinte: ele, com a capacidade dele, ele pôde visualizar que, na realidade, no mercado imobiliário, quem realmente é o cliente somos nós, os corretores. Os clientes, compradores e vendedores e locadores e por aí vai, eles são o final da linha, importantíssimos. Mas para o mercado, quem realmente faz sentido são os corretores. E ele pensou num modelo de negócio totalmente diferente daquele que já existia. Bom, isso aqui foi em 2021, onde esse cara sem barba sou eu e esse cara ao lado é ele. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Las Vegas, na convenção para a qual eu tive a honra de participar. Realmente, a convenção da XP nos Estados Unidos é um negócio fora de série. Recomendo a todos que puderem que participem. Então, está aqui o pensamento dele, se reduz.
se resume nesse gráfico aqui sensacional. Então você vê que o corretor é quem manda. E a imobiliária é uma pequena ferramenta, uma pequena engrenagem que serve apenas e tão somente para fazer o corretor girar. Então, esse é o pensamento dele, é assim que ele trabalha, e toda a importância dessa operação está focada em nós, corretores. Bom, rapidamente, é que eu vou falar que em 2009 ele criou a XP, em 2010 ela já estava em 11 estados dos Estados Unidos, ela naturalmente começou nos Estados Unidos, e é lá que ela se fortaleceu, certo? Ela começou a ganhar espaço, o Glenn Sanford começou a ser cada vez mais reconhecido no mercado imobiliário como um todo, e em 2013 a XP já entrou para a Bolsa de Valores, né, na Nasdaq americana, se tornando uma empresa de capital aberto. Isso aí, para quem conhece o mercado americano, sabe que uma empresa nos Estados Unidos fazer parte, né, abrir o capital e fazer parte da Bolsa de Valores, significa que é uma empresa que não, pelo menos não deve e muito provavelmente não pode errar. Porque se ela errar, ela tem compliance e governança corporativa que a obrigam a se explicar com os seus acionistas. E se o erro cometido for grande, ela pode até mesmo vir a quebrar por conta disso. Então, é uma empresa muito séria. E eu gosto de advertir isso porque nós brasileiros, e principalmente corretores, alguns de nós costumamos não sermos muito afetos à seriedade. Aqui na XP tem que trabalhar direito. E isso é positivo, por quê? Porque você sabe que a empresa trabalha direito, nossos parceiros trabalham direito, nós não temos nenhum tipo de chance de sermos passados para trás, e nem tampouco se quisermos passar alguém para trás. Bom, em 2014 ela abre a primeira unidade fora dos Estados Unidos, no Canadá, que não é Estados Unidos, mas do ponto de vista do mercado imobiliário, é idêntico aos Estados Unidos. Aliás, são os dois melhores mercados imobiliários do mundo em termos de modelo de negócio, em termos de como trabalhar direito, ali realmente é sensacional. Em 2015, ela lançou o programa Icon, que depois a gente fala sobre isso, e a partir daí foi só crescendo, 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 até chegar no dia de hoje, onde ela está com mais de 90 mil corretores no mundo inteiro, em 27 países atualmente. Aqui uma série de prêmios que ela ganhou, a maioria de nós não reconhece nenhum deles, mas certamente devem ter uma grande importância. E tudo isso aqui são argumentos para, um, a gente acreditar na nossa empresa, e dois, a gente mostrar para aquelas pessoas com quem nós desejamos trabalhar, ou seja, nossos clientes, que estamos tratando de uma empresa realmente séria. Então está aqui o crescimento dela, né, desde que nasceu até hoje, com mais de 90 mil corretores em 27 países. Futuro do mercado imobiliário. Bem, um exemplo rápido aqui, principalmente para quem tem um pouco mais de idade, é Blockbuster, que em dado momento era um ícone do mercado de locação de filmes e DVDs, certo? Ela era absolutamente imponente, ela estava sempre localizada nas melhores esquinas, das melhores bairros, das melhores cidades, lojas realmente imensas, maravilhosas, com uma quantidade de gente ali se batendo para alugar filme, era algo aparentemente monstruoso, sensacional. Quem poderia imaginar que aparece uma Netflix, algo totalmente diferente, totalmente tecnológico, totalmente disruptivo, que inclusive se ofereceu para a Blockbuster. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar e ser a dona da Netflix, e a Blockbuster, do alto da sua empáfia, disse: não, não vou lidar com vocês, não, deixa eu aqui que eu estou muito bem, obrigado. Bom, o que aconteceu? Em questão de 6 meses, a Blockbuster aconteceu o que parecia impossível. Ela simplesmente derreteu. Derreteu e de um dia para outro passou a não valer nada. Porque quem é que ia alugar um filme se tinha a possibilidade de pegar na televisão sem trabalho nenhum pela Netflix? Então todo aquele império ruiu e do nada foi para o vinagre, né? Falando um português claro. E assim tem acontecido com várias outras empresas ou vários outros modelos de negócio, como, por exemplo, o Uber, que, embora não tenha acabado com os táxis, mas fez um dano muito grande para os táxis.
Airbnb, o mercado imobiliário, mercado hoteleiro internacional, inclusive os 5 estrelas, foi altamente abalado pelo Airbnb. E são tudo soluções brilhantes desses Glenn Sanfords que tem por aí e que vão tendo essas ideias e utilizando a informática, a tecnologia e agora ainda por cima a inteligência artificial vão fazendo com que o mercado ganhe um dinamismo totalmente diferente do que estava acostumado no passado e no presente naqueles negócios que não conseguem enxergar que há algo diferente, portanto, há uma ameaça à vista e que ela pode complicar a vida de muita gente. Modelo antigo, você precisa de um espaço físico. Espaço físico tem um custo alto. Você tem que pagar locação, você tem que adequar o espaço físico ao que você espera do seu negócio. Se for uma franquia, então você tem que fazer exatamente do jeito que eles querem, certo? Então aí começa a expandir através de franquias dentro desse modelo. E cada uma dessas lojas é geograficamente limitada, porque uma das características do sistema de franquias é justamente você nichar as empresas na localização onde elas se encontram. E o crescimento desse tipo de negócio acaba sendo lento, é natural. Ele é pesado, é uma máquina pesada de andar. Já no modelo XP, você tem para com os corretores 4 formas de remuneração. Então, não bastasse a gente ter a maior comissão do mercado, a gente tem outras formas de ser remunerados, não menos importantes, muito embora a nossa função seja vender imóveis e, com isso, conquistar a nossa comissão, mas, se nós trabalhamos direito, nós temos outras formas de ganhar dinheiro que depois a gente fala. Um back-office 100% digital, e quando eu digo 100% digital, é para responder àqueles que venham a me falar, mas tem loja física? Não, não tem loja física. Você até pode, se quiser, montar uma loja física, como assim o fizeram alguns aqui na XP do Brasil, muito poucos, e creio que em Portugal também tem, mas no restante do mundo não existe, é só online. Você tem imóveis e leads à vontade, né? Porque você tem, além dos seus, todos os demais da plataforma, né? Da XP. Você tem um crescimento exponencial, diferente daquele que, infelizmente, se observa nos modelos tradicionais. Você tem liberdade geográfica, ou seja, eu, aqui da minha casa, onde eu estou neste exato momento, diante desse mesmo computador, eu posso transacionar imóveis em qualquer lugar do mundo, bem como vendê-los para qualquer pessoa no mundo. Hoje mesmo entrou um cliente americano para mim, interessado num imóvel meu. Vamos todos aqui juntos, por favor, torcer para que aconteça o negócio, porque é um imóvel de bom valor, aí estamos falando de 5 milhões de reais. E nós temos uma presença global e escalável. Então, quando eu comecei, tinha 18 países, ou 17. Hoje nós já estamos em 27. Ou seja, daqui a pouco a gente está no mundo inteiro. Então, agora vamos falar do negócio em si. Uma vez você está na XP como corretor, você é pessoa física, é o teu CPF que está na XP. No entanto, se você tiver uma marca pessoal, seja ela uma empresa, um CNPJ com crédito jurídico, como é o meu caso, eu tenho CNPJ com crédito jurídico e tem um nome a minha empresa, certo? Outros não têm, mas têm o seu nome como marca conhecida. São pessoas que. Helder Rondelli, quem não conhece Helder Rondelli em São Paulo? Todos conhecem. Então, eventualmente, pode ser que ele queira manter o nome dele como marca principal para ser lembrado, e ele simplesmente vai associar a XP, o logo da XP, a marca da XP, ao nome dele. A minha empresa tem um logo, tem um nome que eu gosto, mas ninguém conhece. Então, quando eu comecei, eu colocava o logo da XP, mas eu logo percebi que eu tinha que explicar 2 coisas: quem é a AIFA, que é a minha empresa, e quem é a XP. A AIFA não era nada. A XP é esse monstro que eu estou falando para vocês. Então, ninguém conhece, mas na hora que você começa, olha, é uma empresa que tem 90 mil corretores, está em 27 países, tem ações negociadas em bolsa e por aí vai. Você começa a falar da grandiosidade da empresa, o teu cliente fica até com vergonha de não conhecer a XP. Isso é um trunfo muito grande que nós temos. E como no meu caso, a minha marca não faz sentido nisso aí, o que eu fiz? Você não vê a minha marca em lugar nenhum, eu só uso a XP. Tá? Mas você pode, sem ter que pedir licença a ninguém, usar sua marca pessoal. Portanto, é uma imobiliária completa.
uma marca global com redução de custos, você trabalha 100% online, anuncia venda e indica imóveis para todo o Brasil e mais 27 países, você pode ser reconhecido e construir relacionamentos com os corretores do mundo inteiro. E já já a gente vai ver como isso é fácil dentro da XP. Ferramentas que nos são oferecidas pela empresa. Bom, anúncio nesses 5 portais. O Trio, né? Viva Real, LX e Zap, e Imóvel Web Chaves da Mão. Todos os nossos imóveis cadastrados na nossa plataforma são anunciados nesses 5 portais. Mas, Átila, se eu tiver mais que 10 imóveis, todos. E se eu tiver mais que 50 imóveis, todos. Se eu tiver 150 imóveis, eu disse todos, não importa, não tem limite. Quantos imóveis você cadastrar, estiverem dentro das normas de um cadastro, né? Boas fotos, boa descrição, todos os elementos que fazem parte de um cadastro, todos vão subir. E aqueles que forem exclusividade vão subir em destaque. Ah, então é obrigatório fazer exclusividade? Não. Aqui você faz exclusividade se você quiser. Se você quiser fazer em aberto, você faça à vontade. Bom, nós cadastramos os nossos imóveis em 2 plataformas. E eu vou explicar por quê. A plataforma da XP, ela está no mundo inteiro. Ela se chama REP. Quando você cadastra um imóvel lá dentro, ele aparece para o mundo inteiro. No entanto, ela não conversa de forma adequada com os portais brasileiros para fazer integração. E isso acontece em todos os países, porque cada país, as integrações são feitas de acordo com determinadas particularidades que não daria para ter na mesma plataforma essas particularidades que atendem a 27 países. Quando tinha poucos, dava, agora não dá mais. Então, eles liberaram de uns anos para cá que a XP de cada país usasse uma plataforma local para cadastro dos imóveis, meramente para que eles sejam apresentados nos portais. Então, o Vista é usado para isso. E ele é importantíssimo, porque a partir do momento que você cadastra o seu imóvel aqui, ele aparece nesses 5 portais que eu falei para vocês, ok? Agora, nós temos o REP, que é a nossa plataforma da XP, onde você cadastra os teus imóveis, igualzinho, com os mesmos dados lá do Vista, você passa para o nosso REP. Então, todas as vezes que eu cadastro num completo, aí você fica naquela, vê o ano de construção e ver todos aqueles detalhes que são obrigatórios, vai colocando em cada um daqueles campos, e depois, na hora de preencher no REP, é só copiar e colar, copiar e colar. Inclusive descrição e título, que é o que mais me incomoda fazer. Então, se eu tivesse que pensar para 2, meu Deus. Então, ainda bem que dá para fazer copiar e colar. Então, esse aqui é o REP, você lança aqui o teu imóvel, e o que acontece? Ele aparece no teu site, está aqui ele no meu site, bonitão, certo? E isso no site nosso, da XP. Então, cada um de nós tem o seu site, que é o site global, mas com barra seu nome. Toda vez que você passa o site global com barra o seu nome, aparecem só os seus imóveis. E desse jeito aqui, com todas as fotos que você colocar, vídeos, etc., e mais a descrição do teu nome aqui bonitinho. E aí vem a cereja do bolo. Você, como eu disse no Vista, vai para 5 portais. Quando você põe no REP, além de ir para o teu site, ele vai para 82 portais que estão localizados em 51 países. Então, quando eu disse que hoje entrou um cliente americano de um imóvel meu, é porque ele viu no ProperStar dos Estados Unidos. Mas não precisaria ser um americano, poderia ser, por exemplo, um sueco, que ia ver o mesmo imóvel. Só que no caso dos sites dos imóveis da ProperStar, eles colocam como primeira informação o vídeo que você coloca lá, tá? Diferente do nosso que aparece a foto. E aqui vocês podem ver escrito em bom sueco tudo aquilo que eu escrevi em bom português, né? Então eu tenho aqui uma certa dificuldade, meu sueco não anda muito bom ultimamente, mas eu garanto que o que está escrito aí é aquilo que eu coloquei. E, inclusive esse preço gigante aqui, 33316244, não é o número de telefone, é o quanto custa o imóvel na moeda deles, certo? E aí quando o cara clica nesse verdinho aqui, Begar Envising, esse lead vem para mim instantaneamente. Ok? Então, a mesma coisa, um cara que está na República Tcheca,
Olha aí, o mesmo imóvel escrito em tcheco, né? Tcheco, eu estou melhor em tcheco do que no sueco, mas ainda tem algumas dificuldades. Por exemplo, eu entendo aqui Jardim Paulistano. E aqui agora, num bom japonês. Olha só que bacana. O japonês, quando entra no portal deles, encontra o nosso imóvel e pode entrar em contato conosco. E acontece. Eu já tive que ficar conversando com um chinês em mandarim, mas desse dos pauzinhos aí, fazendo toda a conversão pelo Google. Foi sensacional. Bom, gente, algumas ferramentas extras que nós temos, que pode parecer que não, mas fazem muito sentido. Se nós não temos uma sede fixa, nós trabalhamos de casa, mas muitas vezes nós precisamos fazer uma reunião, fazer algum tipo de interação com o cliente ou com parceiros em algum lugar. Então, nós temos à nossa disposição todos os escritórios da Regus, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, você, um corretor XP, pode usar o escritório da Regus à vontade para fazer aquilo que você quiser. O escritório não são os coworkings lá fechados, tá? Para tanto, se você quer realmente ter uma estação fixa ou um daqueles espaços com uma cadeira, duas, 10, depende do que te interessa, aí sim você vai ter que pagar a Regus, mas por ser da XP, você vai ter um desconto que pode chegar a 18%. Nós temos o Virbela, que é o nosso metaverso, tá? É o EXP World, é o mundo XP. Ele é um game, é a gamificação do mercado imobiliário. Então você entra aqui dentro, você cria um avatar, que é você. Você pode fazer o mais parecido possível com você, ou você pode fazer uma loucura qualquer. Eu gosto de fazer loucuras, quando coloco lá um negão de Rastafari e tal, de bermudão e camisa florida, e vou falar com o meu cliente, que ele, por sua vez, vai fazer o avatar dele, no momento em que eu der para ele um guest pass, que é um passe para convidado, ele entra, ele gera o avatar dele e nós vamos conversar lá dentro. Então, nós estaremos naturalmente conversando do mesmo jeito que nós estamos aqui agora, cada um no seu computador, mas de uma forma mais lúdica. Você vendo o cara, aí você convida ele para andar de lancha, convida ele para jogar vôlei, convida ele para ir em um monte de lugares que tem nesse universo aí, que tornam essa conversa algo muito mais relaxante, né? Mais tranquila. Para a maioria das pessoas não faz muito sentido, mas acreditem, tem quem gosta e tem quem só compra porque você tem essa ferramenta. Não vou contar essa história para não perder tempo, mas ela é real. Banib, aqueles tours virtuais, eles fazem com que a quantidade de acessos aos nossos imóveis aumentem em até 70%. Então você tem aquele tour que você faz filmando, certo? E você tem aquele tour que você faz e que você entra em dependência por dependência e gira 360, vê o teto, vê o piso, vê tudo. E aí você tem ali uma portinha, agora vamos lá para o quarto, depois vamos lá para a sala, depois vamos para a cozinha, para o banheiro e por aí vai. Para fazer isso, ou você contrata uma empresa que faz isso e custa uma nota, mas sai perfeito, ou você faz de uma maneira que sai muito bom, só que sozinho e de graça, que é a Banib. Você vai filmar o imóvel em todos os seus aposentos com uma câmera, com o seu celular no formato 360 graus, vai pegar esses arquivos, vai mandar para lá, eles vão te devolver o tour virtual pronto. Você vai colocar na sua captação e você provavelmente vai potencializar e bastante a visita ao seu imóvel nos portais. Esse aqui é o Workplace. O Workplace nada mais é do que um Facebook. Tá? Ele é da Meta, tá? Ele é um Facebook realmente. Só que em vez de ter pessoas do mundo inteiro, ele é exclusivo da XP. Então aqui dentro você tem simplesmente todos os corretores da XP do mundo, todo o staff das XPs de cada país e todos os grupos que são formados, onde há muita informação à disposição. Inclusive, você podendo criar o seu grupo também, para que pessoas que tenham interesse em dividir aquilo que você está propondo possam participar. É realmente uma ferramenta muito interessante. Temos a EXP University, onde você tem uma infinidade de informação para aprimorar o seu trabalho. Não importa o nível que o corretor está.
Se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado, ou se ele é dono de imobiliária. Donos de imobiliária estão entendendo que antes de que esse universo engula eles, eles vão se juntar a ele, a esse universo. E esse processo está acontecendo cada vez mais no mundo inteiro. Inclusive, a maior imobiliária da Inglaterra virou a XP. E o cara está rindo de orelha a orelha. E aqui a cereja do bolo. Vocês que foram convidados por alguém deste grupo, nós que somos XP e estamos aqui, fazemos parte do Wolfpack. O que é isso? É um grupo dentro da XP. Não somos diferentes em nada. As parcerias são feitas entre todos, o relacionamento se dá entre todos, não existe diferença entre nenhum de nós. No entanto, quem deu a sorte de entrar para a XP, convidado por alguém do Wolfpack, vai ter vantagens muito maiores do que aqueles que não têm. Dentre elas, muitíssimo mais material de informação, certo? De treinamento, de aprendizado e várias outras vantagens que só o Wolfpack tem para oferecer. Acreditem em mim. Bom, a esteira jurídica da XP é o seguinte: existe um escritório chamado Melo Campos, é um escritório jurídico de São Paulo, especializado em direito imobiliário, que a XP contratou para prestar serviços para nós. Serviços no ramo imobiliário. Ou seja, nós podemos nos utilizar desse escritório para resolver a nossa vida burocrática do ponto de vista jurídico. Então, para vocês verem talvez a cereja do bolo nesse quesito aqui. Suponhamos que eu anunciei imóvel, entrou um cliente, visitou, gostou, fez uma proposta, negociamos a proposta, chegamos a uma solução, comprador e vendedor estão de acordo, vamos fechar essa venda. Você ou bem não tem experiência em fazer um compromisso de compra e venda, ou tem experiência, mas não quer fazer. Então, o que você faz? Você entra no autômato, eu chamo de autômato, mas parece que o nome certo é automato, né? Mas eu chamo de autômato. Entra no autômato, abre lá o link de fazer um compromisso de compra e venda, entra com os dados do comprador, com os dados do vendedor, com os dados do imóvel, dos dados da transação, e ele já te traz um compromisso de compra e venda pronto. O que você vai fazer? Você pega uma cópia, manda uma cópia para um, manda uma cópia para outro, todos analisam o documento, chega-se a uma conclusão final, e se houver qualquer tipo de ponderação, muitas vezes o cliente tem um advogado que dá os pitacos e torna a negociação mais complexa, leva essa questão para o Melo Campos e eles resolvem, porque advogado com advogado se entende. Advogado e corretor, existe aí um problema grave que muitas vezes traz até perder a venda. Aqui você não perde venda, joga no colo do Melo Campos que eles resolvem. Gente, isso não tem preço, tá? Não tem preço, é bom demais. O XP Canva. Então, eu acredito que a maioria de vocês que fazem qualquer coisinha em termos de arte, né, seja ela vídeos ou imagens, usa o Canva, porque é a melhor ferramenta que tem. Pois bem, para você usar o Canva Pro, você paga. Aqui na XP você tem de graça o XP Canva Pro, que além de estar completamente à sua disposição, ainda tem templates, né, da nossa empresa com a paleta de cores e o estilo que ela gosta de abordar, totalmente disponível no Canva Pro. Comissionamento. Como é que funciona a comissão da XP? Então vamos lá. Assim que você entra para a XP, para tanto você só precisa ser corretor com Cresce, porque senão não entra. Você entrou para a XP, faz parte da empresa, você automaticamente, sobre tudo que você vender, você tem 75% de comissão. Então, 75% para você, 25% para a XP. Só que dos seus 75%, 4% são descontados para a XP Brasil, porque aí você tem uma série de vantagens que eles nos trazem e, na realidade, você fica com um líquido de 71% de comissão. Quando você atinge o tal do cap, aí que o Edson, muito gentil, falou de mim, mas ele também é um grande cap, e vários outros corretores da XP são cap também, o que significa? Que atingiram 260 mil em comissões brutas. Ou seja, pega todas as vendas que eles fizeram no ano, se essas vendas representaram 260 mil de comissão
total ou mais, e aí estão tomados os 75 teus com os 25 da XP. Somou esse valor, você automaticamente passa para 100% de comissão. Não tem, não tem conversa. Chegou no valor, passa automaticamente. E, naturalmente, também pagando essa taxa de 4%, o que traz a tua comissão para 96%. Portanto, é indubitavelmente a maior comissão paga por uma imobiliária, pelo menos no Brasil. E aqui você tem uma condição, que essa aí realmente é o top do top, que é o ICON, que é um reconhecimento para corretores de performance extraordinária. Ou seja, aí a brincadeira é para cachorro grande. Você tem que fazer um faturamento de 3 milhões em comissões brutas no ano. Aqui no Brasil, nós ainda não tivemos nenhum. Espero que em breve aí tem gente boa que está correndo atrás de se tornar ICON. E quando você se torna ICON, a comissão continua sendo a mesma, não dá para ser mais do que 100%, certo? Mas todos aqueles 65 mil que você pagou para ser, né, pagou entre aspas, né, os 25% que foram para a XP até você atingir o cap, quando você se torna ICON, eles voltam para você em forma de ações da empresa. Portanto, em outras palavras, você estará ganhando 100% sem ter desembolsado nenhum centavo, o que é muito bacana. Mas mais do que isso, é o reconhecimento internacional do ICON, onde você passa, inclusive, a ser palestrante internacional, se você quiser, tá? Então, tem várias vantagens em ser um ICON, principalmente, né, a questão de, do reconhecimento que eles te dão. Pra vocês terem ideia, quando eu estava lá nos Estados Unidos, na convenção, eram centenas de icons que eu conheci ali, centenas, era uma coisa absurda, era uma enxurrada de icon. E se você está na empresa, você todas as semanas recebe quem virou icon. E toda semana tem pelo menos uns 5, 6, 8 ou 10 corretores virando. Então, esperemos que, quando a XP estiver de fato com o número de corretores que a gente espera aqui no Brasil, esse reconhecimento comece a ser dado com muita frequência. Programa de ações, mais uma forma de ganho, hein, pessoal? As ações da XP são ações da Bolsa de Valores, normais. E você pode ganhar ações da XP em diversas circunstâncias. Primeira delas, você, quando vende o teu primeiro imóvel, automaticamente ganha R$ 1.000 em ações da empresa, que vão para a tua conta de ações. Quando você vira cap, ou seja, passa para a comissão de 100%, você ganha R$ 2.000 em ações. E quando um corretor que você convidou entrou para a XP e vendeu o primeiro dele, ele ganha 1.000, você ganha 2.000 em ações. E atenção, pessoal, isso não sai da comissão de ninguém, tá? Isso é XP que te dá de presente. É um reconhecimento da empresa, que ela não tira da comissão. Tá? E o programa de participação é o seguinte: você, se quiser, adere de forma voluntária a um programa onde, toda vez que você vender um imóvel e tiver uma comissão, 5% desse valor de comissão, eles te autorizam a comprar de ações da empresa com, com liquidez imediata. Então, isso muitas vezes vale muito a pena, porque você pega esse valor e compra em ações e ele automaticamente cresce. Então, você tem um ganho adicional. Mas, mais do que isso, é a oportunidade de você ampliar a sua carteira de ações, que todo bom investidor sabe que ter ali uma carteira de ações por um longo prazo faz muito sentido. Então, está aqui a carteira do Edson, esse que nos convidou. Ela deve estar um pouco ultrapassada, mas ele, na ocasião, estava com $4.300 em ações. E agora, a última forma de remuneração, que essa é realmente espetacular, por vários motivos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, como é que ela funciona? Conforme eu disse, o corretor fica com 75% da comissão e 25% vão para a XP. Só que a XP não fica com esses 25%, ela fica com apenas 15%. E ela pega 10% desse valor e distribui entre 7 corretores. Ok?
Então, ela pega esses 10% daquela comissão gerada e distribui para 7 corretores, levando em consideração o empenho que esses corretores tiveram para fazer a companhia aumentar em número de corretores. Porque quantos mais corretores nós temos, maiores são os nossos resultados, maiores são as nossas capacidades, maior é a nossa capacidade de fazermos parceria, que é algo tão importante para um corretor autônomo. Então, diferente do mercado em geral, onde todo corretor que você olha é um concorrente, aqui todo corretor que você olha é um parceiro em potencial. Portanto, essa necessidade de se trazer gente. E quando a gente faz isso, a XP reconhece. Então, 10% vai para os corretores. E como é que isso funciona? Você tem o que eles chamam de linhas. Então, vamos supor, eu coloquei alguém, esse alguém é minha linha 1. Esse alguém colocou alguém, ele é linha 1 do meu linha 1 e linha 2 meu. Esse linha 2 colocou alguém, é linha 1 do 2, 2 do 1 e 3 meu. E assim sucessivamente até a linha 7. Quando é feita uma venda pelo linha 1, dos 10% da comissão, tá? Isso aqui não é aquelas pirâmides onde sai dinheiro da onde não existe. Ou seja, começa a distribuir dinheiro que, se você fizer a conta, você vai ver que não fecha a conta. E isso faz com que, claro, aqueles que estão no topo da pirâmide enriqueçam e os demais se arrebentem. Aqui não. Aqui é matemático. 10% da comissão é distribuída e acabou, certo? Então, 17,5% desses 10% vem para quem colocou aquela pessoa que vendeu. Quando é alguém da linha 2 que vende, 17,5% vão para a linha 1 dele, mas 20% vão para a linha 2. E assim sucessivamente. 12,5%, 7,5%, 5%, 12,5% na linha 6 e 25% desses 10% vão para a pessoa da linha 7 que vendeu alguma coisa. Certo? Isso aí é sensacional. Por quê? Porque vocês podem perceber que essa progressão dos números ela é feita justamente para que cada um de nós tenha um grande empenho em colocar pessoas na companhia. E não só isso, tem um empenho em fazer com que aqueles que nós colocamos também coloquem gente. Por quê? Porque se você chega na linha 7, você passa a ter 25% de reconhecimento, o que não existe em nenhuma outra das linhas. Então, olha como os caras são brilhantes, certo? Então, esse é o share. Espero que vocês tenham entendido. Vou dar uma melhorada aqui na situação, mostrando para vocês um exemplozinho prático. Então, vamos lá. Esta pessoa aqui na direita é quem colocou o primeiro corretor. Esse corretor colocou o segundo colocou o terceiro, e assim sucessivamente até o sétimo. Houve uma venda de R$30.000. 10% dessa, perdão, uma venda de R$500.000 e a comissão é de R$30.000. 10% desses 30 mil são R$3.000. E esses R$3.000 serão distribuídos por 7 corretores. Então, o primeira linha leva 17,5%. O segundo, 20%. 12,5%, 7,5%, 5%, 12% e 25%, conforme eu disse lá embaixo. Então, esse aqui leva R$525, esse leva 600, 375, 225, 150, 300 e 750. Isso simplesmente porque alguém vendeu alguma coisa. E esse alguém, fatalmente, terá sido convidado por alguém, que foi convidado por alguém, que foi convidado por alguém, e todos esses, por entendimento da empresa, que tem um mérito nessa questão, são todos beneficiados. Como eu disse, o Glenn Sanford pensa no corretor. E agora, eu falo a cereja do bolo, porque até não muito tempo atrás não era assim. Quando havia um buraco nessas linhas, por exemplo, não tinha chegado até a sétima ainda, ou se um corretor no meio da linha, por algum motivo saía, essa recompensa, né, que iria para essas pessoas, ficava com a XP. E eles, de um tempo atrás para cá, falaram, não, isso não é justo. Se 10% é para ser distribuído entre os corretores, não importa que se estão os 7 lá ou não. Se houver buracos, não tem problema. O que corresponderia a esse buraco é dividido pelos que lá estão. Então, com isso, a questão ficou muito mais justa, porque os 10% são efetivamente pagos para corretores, e melhor do que isso,
você acaba ganhando muito mais do que ganharia. Porque enquanto não houver 7 pessoas abaixo de você na linha, sempre haverá buracos. E esses buracos serão, representarão mais share para você. Então, atualmente, praticamente, o share está dobrando em relação àquele que seria se todas as linhas estivessem completas. Aqui para finalizar, então, aqui ó, em Las Vegas 2021, eu com o Glenn, em 2023, o Edson com o Glenn, também em Las Vegas. Ano passado, a Mônica foi quem foi a campeã de vendas. Isso aqui são os campeões de vendas, tá? Ela foi para Miami, porque agora já não é mais em Las Vegas, é em Miami. E quem sabe em 2025 agora é você que estará lá. Se não como campeão de vendas, mas como participante, como eu provavelmente irei. Aqui, olha, isso aqui, se não me engano, foi a XP de Miami. Olha quanto brasileiro. Eu, quando fui em 2021, só tinha eu. Agora a festa é garantida. Bom, qual é o valor do investimento para ter direito a tudo isso que eu falei? Alguém gostaria de chutar? É só colocar no chat aqui. Muito bem. É um por vez, tá bom, gente? Mas vamos lá, para ter direito a tudo isso que eu falei, certo? Você tem o sistema, você tem os anúncios em todos os portais, você tem o jurídico, você tem o Banib, que é o tour virtual, você tem ai, meu Deus, o Canva Pro, você tem os escritórios da Regus e por aí afora, certo? O escritório Melo Campos, jurídico, tudo isso você vai pagar R$ 250 por mês. Ok? No primeiro mês são R$ 500. Por quê? Porque você tem uma taxa administrativa para poder entrar, né? A partir daí você vai receber todas essas ferramentas tecnológicas, você vai ter o seu e-mail XP e vai ter acesso a todas elas e vai poder configurá-las para poder trabalhar da melhor maneira possível. E nesse primeiro mês, além dos 250 da taxa, você paga a mensalidade, portanto, custa R$ 500 o primeiro mês. E a partir de então, R$ 250 por mês. Qual é a empresa sua na qual você vai levá-la adiante pagando R$ 250 por mês? Não existe. Lembrando que na XP você tem total liberdade para trabalhar o tipo de imóvel que você quiser. Você pode cobrar a comissão que você quiser. Você pode fazer aberto e fechado exclusividade como você quiser. E você pode trabalhar com parcerias, tanto dentro com corretores da XP, quanto com corretores de fora da XP, fazendo um 50 imobiliário, onde você terá uma grande segurança por estar trabalhando sob o guarda-chuva dessa empresa tão espetacular.